Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5, até o versículo 22. Nós estamos encerrando uma série de mensagens hoje, que teve como tema, ainda assim, creio na Igreja de Cristo. Nós estivemos falando a respeito do credo apostólico. Nós trouxemos aqui uma palavra, a primeira mensagem, ainda assim, creio em Deus Pai. A segunda mensagem que nós trouxemos foi, ainda assim, creio em Jesus Cristo, dentro daquela ensinamento do Senhor Jesus Cristo, quando Ele traz para a gente, lá em João no capítulo 14, preparando os seus discípulos para a sua partida, quando Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E aí depois João ele vai falar sobre o Consolador que seria enviado sobre a vida da igreja. Hoje, de maneira muito especial, nós vamos dar continuidade afirmando que ainda assim creio na Igreja de Cristo. E quando nós falamos, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, nós fechamos o grande ensinamento da nossa crença, da nossa fé na Trindade. E eu queria conversar com vocês nesta noite sobre esse tema, ainda assim creio na Igreja de Cristo. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 5, diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento, vós todo e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Vamos orar. Deus amado, de maneira muito especial, que o Senhor fale ao nosso coração,
na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que alcance, ó Deus, os corações, a começar do meu, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O credo apostólico para nós é uma declaração de fé. E o credo apostólico ele fala assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. E agora, de maneira especial, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. E como eu disse para os irmãos e irmãs, nós estamos nesta última mensagem desta série de mensagens, em que nós estamos trazendo aqui uma palavra direcionada da nossa crença na Igreja de Cristo. E de fato essa igreja, ela existe. Essa Igreja de Cristo, ela é uma igreja, tem uma igreja triunfante. E essa igreja triunfante é uma igreja que não vive a derrota, é uma igreja que já foi comprada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. É uma igreja que Deus escolheu antes da fundação do mundo, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a gente que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Uma igreja que Jesus Cristo, ele volta ao Pai e presta contas do seu ministério ao Pai, dizendo ao Pai: Pai, todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Todos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja também é uma igreja militante. E esta igreja militante é uma igreja que vive nos nossos dias, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que teve o seu início quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fez uma grande promessa para a vida dos seus discípulos. Jesus, ele reúne os discípulos e fala para os discípulos: olha, não comecem a igreja antes de vocês serem revestidos de poder. Porque uma marca na vida da igreja é a presença do Espírito Santo de Deus. Permanecer em Jerusalém, até que do alto o Espírito Santo de Deus possa tomar o coração de vocês. Até que do alto vocês sejam revestidos deste poder, para que aí sim vocês possam começar a minha igreja. E o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre a vida da igreja. Naquele sermão do apóstolo Pedro, onde mais de 3.000 pessoas se converteram, o apóstolo Pedro, ele faz um sermão, e através desse sermão, muitas pessoas se convertem, muitas pessoas são salvas, e muitas pessoas são curadas através do ministério dos apóstolos. E quando a gente olha para esse texto de maneira muito especial, a gente percebe que Pedro e João, eles, antes de entrarem no templo, estavam a caminho do templo, e na entrada formosa do templo, eles encontraram um coxo. E o coxo, ele chega para Pedro e João e fala assim: moço, estou precisando de ajuda, me ajuda por favor. Possivelmente você já tenha encontrado diversas pessoas assim. Eu sou de Cachoeiro do Itapemirim, uma cidade maravilhosa. E Cachoeiro do Itapemirim tinha sempre um rapaz que ficava sentado em frente ao Banco Real. Já era uma pessoa conhecida lá na cidade. Todas as pessoas que passavam durante o dia sempre encontravam aquele mesmo homem sentado naquele mesmo lugar pedindo ajuda. Já era conhecido da cidade. Morei em Vila Velha também tinham pessoas que ficavam ali naquele mesmo lugar pedindo ajuda, pedindo esmola, vivendo através de esmolas. Esse coxo possivelmente devia ser uma pessoa conhecida já na cidade. O texto vai dizer que há mais de 40 anos ele vivia com aquela enfermidade.
E ele então chega para Pedro e João e fala: moço, por favor, estou precisando de ajuda, me ajuda aí. Possivelmente Pedro deve ter botado a mão no bolso, perguntado para João: João, você tem alguma coisa? E João deve ter dito assim: olha, está zero. E aí Pedro ele olha para aquele homem e fala assim: olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Quando a gente olha para esse discurso de Pedro e essa cura milagrosa, isso repercutiu na sociedade, não apenas na sociedade em que esse coxo ele andava, mas aquilo repercutiu aos ouvidos do Sinédrio. E o Sinédrio ele se reuniu, porque o Sinédrio já havia se reunido para poder crucificar Jesus Cristo. Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, eles retornaram a se reunir. Eles convocaram uma reunião extraordinária. E nessa convocação dessa reunião extraordinária, o desejo deles, a prioridade deles, a pauta de trabalho deles, era justamente trazer Pedro e João, prendê-los, levá-los diante da sociedade, talvez no coreto da cidade, reunir ali a população, para que através do julgamento de Pedro e João e a sentença sobre eles, servisse de exemplo para aquela igreja e para toda a população da época, para que não falassem mais em nome de Jesus Cristo. Jesus já havia sido morto, e no coração deles e na mente deles, já havia resolvido a situação. Eles queriam calar, de uma vez por todas, a igreja de Jesus Cristo. Eles queriam matar a igreja de Jesus Cristo. E eles acharam que, matando o grande líder, Jesus Cristo, eles iam matar de uma vez por todas a igreja de Jesus Cristo. Mas eles não sabiam que a morte de Jesus Cristo, ela foi anunciada pelos profetas e era propósito de Deus, para que Jesus morresse na cruz, para garantir a nossa salvação nele. E aí eles chamam então, eles continuam com essa mesma estratégia de pegar os líderes, levar os líderes em praça pública, para que estes líderes servissem de exemplo. A sentença e o desejo deles era matar Pedro e João, era que eles fossem mortos. Mas aqui no texto, e através dessa narrativa, a gente percebe, irmãos e irmãs, que ainda assim, em meio de grandes lutas, ainda assim, creio na igreja de Cristo Jesus. Creio na igreja de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, porque cremos na igreja de Cristo Jesus? Porque continuamos crendo na vida desta igreja? E em primeiro lugar, a gente percebe que, diante do texto, que nós cremos na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esta igreja, ela vive diante de um poder inesgotável. Um poder inesgotável. Olha o que ele fala no versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguíram. Eles perguntaram duas coisas para Pedro e João. A primeira coisa que eles perguntaram para Pedro e João foi: que poder é este que vocês realizaram esta cura? A segunda pergunta foi: em nome de quem vocês realizaram esta cura? Que poder ou em nome de quem? Dois nomes, duas perguntas que eles fazem a Pedro e João. Perceba, irmãos, que para Pedro e João, e Pedro aqui, ele toma a frente para responder, seria o momento de Pedro e João se fazerem. Montarem uma igreja apostólica, sabe? E nessa igreja apostólica de Pedro e João, escolherem o nome de uma igreja, seja lá qual nome fosse, colocasse a foto de Pedro e João, os pastores dos milagres, ou então os apóstolos dos milagres. Você imagina? E diante da pergunta que foi feita: Pedro, que poder é este? Ou em nome de quem vocês fizeram esta cura? E Pedro podia dizer: olha, foi em meu nome. Você está achando que está falando com quem? Eu arranquei o meu paletó e passei, todos eles, sabe, o coxo caiu,
Aliás, o coxo já estava caído, ele acabou de tombar, e ele foi curado através da sombra do meu paletó. Ou então, ele podia dizer, olha, eu coloquei, impus a mão sobre ele, ou eu fiz qualquer coisa, e o poder saiu de mim. Pedro podia trazer para ele essa responsabilidade, ele podia trazer para ele essa glória. Mas Pedro aqui, ele vai dizer para aquelas pessoas, ele vai dizer autoridades do povo e anciãos, versículo 8 ao versículo 10, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado. Ele vai dizer, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que está curado perante vós. É em nome de Jesus Cristo. E nós servimos a este mesmo Jesus. É este mesmo Jesus que tem todo o poder. E nós, igreja presbiteriana, nós cremos no poder de Deus. Algumas pessoas falam assim, vocês são presbiterianos. Estava viajando de ônibus uma certa feita e conversando com um rapaz. Em certa altura da viagem, ele percebeu que eu era cristão e eu também percebi que ele era cristão. E aí eu perguntei a igreja dele, ele falou o nome da igreja dele. E aí ele perguntou a minha igreja e eu disse, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí ele fez uma cara para mim e disse, é mesmo? Sério, não parece? Sabe? E conversando ainda mais, ele aí aprofundou a conversa teológica, e ele quis aprofundar a conversa teológica, até determinado ponto que eu cheguei para ele e falei, sabe qual é a diferença da minha igreja, da minha crença para a sua crença, daquilo que eu acredito para que daquilo que você acredita? É que você acredita que o Espírito Santo de Deus está sob a sua ordem, está sujeito à sua vontade. Já eu acredito que eu estou sujeito à autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma igreja que crê no poder inesgotável de Deus. Você crê nisso? A gente, quando fala, é muito fácil, sabe, falar isso. Mas o difícil é quando você crê de fato. Quando você passa por circunstâncias adversas na vida, e quando você conclama, e quando você invoca este poder inesgotável de Deus sobre a sua vida, e você crê que este poder de fato, ele é real, e ele é vivo na sua vida, mesmo sendo presbiteriano. E nós presbiterianos cremos na soberania de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos num Deus que realiza seus propósitos de maneira milagrosa e de maneira poderosa. Eu tenho compartilhado com os irmãos a respeito de um trabalho que nós temos realizado lá no sertão. Eu viajei agora recente para o sertão e Carliston, que é diretor executivo do Instituto Água Viva e da AMIS, que é a Agência Missionária de Evangelização ao Sertão, ele estava compartilhando comigo que ele foi numa determinada cidade e eles precisavam comprar um terreno. E ao comprar um terreno, eles procuraram um bar. E aí ele disse assim, vamos comprar um bar? Aí o seu Antônio disse, mas como é que o rapaz vai vender um bar para a gente? Como é que nós vamos comprar um bar? E eles então compraram o bar. Eles pediram para o rapaz fechar o estoque de todas as bebidas, contabilizar, ver o preço. E ele comprou todas as bebidas. Depois de comprar as bebidas, teve que ir lá atrás entornar todas elas. E aí diz ele que um rapaz chegou no bar para poder beber. E aí chegou fulano e tal, dá aí um negócio. Não tem mais não. Vendeu tudo. Eu disse, como assim, rapaz, vendeu? Me dá isso então. Mas vendeu. Mas, rapaz, quem comprou? Eu disse, os crentes compraram tudo. E hoje lá é uma igreja. Quando a gente realiza um trabalho lá naquela região, eu tive o privilégio de conhecer uma cidade chamada Bela Sombra. Bela Sombra é uma cidade que tem 300 habitantes, aproximadamente.
Desses 300 habitantes, 270 são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. De todas as crianças desse povoado, é um povoado lá na cidade de Piatã, de todas as crianças do povoado, somente uma não está matriculada na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a transformação nessa cidade foi algo magnífico. E aí o testemunho do pastor é que nessa cidade tinham 3 bares. O primeiro bar fechou, o segundo bar fechou, o terceiro bar fechou, porque não teve mais cliente. E Deus foi transformando aquela sociedade. Eles têm uma cooperativa de agricultores, em que eles compraram materiais, compraram máquinas, tem um trator lá para poder arar a terra de todos eles. E quando a gente chega naquele povoado, a gente sente alguma coisa diferente. A gente vê naquele povoado a transformação do poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus, na vida dos nossos irmãos que lá estão. É isso que Deus faz, quando nós cremos nessa manifestação deste poder inesgotável de Deus. Mas mais ainda, em segundo lugar, ainda assim eu creio na Igreja de Cristo. E por que creio na Igreja de Cristo? Porque ela vive diante de um amor irresistível. A Igreja de Cristo, ela é movida por um amor irresistível. Quando o Sinédrio, então, percebe o discurso de Pedro e João, eles então se reúnem à parte, e eles falam assim, consultam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Que faremos? Que faremos com estes homens? Quando ele vai dizer para estes homens: ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E eles chamaram Pedro e João, ordenaram que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que nós ouvimos. Meus queridos irmãos e irmãs, uma outra marca na vida desta igreja, e por isso que nós cremos, é que esta igreja ela vive diante de um amor irresistível no seu coração, primeiro por Jesus, uma gratidão a Deus por tudo que Deus fez nas nossas vidas, por uma ação de Deus, através do Espírito Santo dele no meu e no seu coração, que nos leva a amar a Deus e trazer ao nosso coração uma alegria sem igual. Pedro ele foi preparado para esse momento. Pedro foi preparado. Pedro não tinha alguns meses atrás a mesma autoridade e a mesma disposição para falar de Jesus com essa mesma intensidade. No entanto, que quando foram prender Jesus Cristo, Pedro chegou para Jesus e disse: olha, não faça isso. Não se entregue, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai nos deixar. Jesus então fala para Pedro: arreda-te, Satanás. Jesus então fala para Pedro: Pedro fala para Jesus: olha, mas se alguém encostar no Senhor, vai ter que passar por cima de mim. E Jesus fala para Pedro: mas Pedro, peraí, Pedro, você não está com essa disposição no seu coração. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro de fato nega Jesus Cristo. Pedro ali, ele abandona todo o ministério apostólico e vai para a antiga profissão dele, que era pescador. Ele volta a pescar, e Jesus, quando ele ressuscita, ele vai até Pedro, para poder ter um diálogo pessoal com Pedro, e nesse diálogo pessoal com Pedro, Jesus ele restabelece a sua comunhão com Pedro, Jesus restabelece a comunhão de Pedro com o seu ministério, e Jesus fala para Pedro: apacenta o meu rebanho. É apacentar, é cuidar do rebanho de Jesus Cristo. E este cuidar do rebanho de Jesus Cristo é dar a vida por este rebanho de Jesus Cristo. E Pedro, então, se dispõe tanto no seu coração, a ponto de ser aqui ameaçado de morte. Pedro estava aqui prestes a viver a mesma experiência de Jesus Cristo, de ser levado, ser preso e ser morto.
Mas Pedro, ele traz no seu coração, fala assim, olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Isso que está no nosso coração, é isso que nos move, meus queridos irmãos, é isso que move a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra em que nós vivemos. Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem crescido. Por isso que o número de evangélicos a cada dia tem crescido mais e mais, porque a palavra de Deus ela tem sido pregada, e a gente sabe que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, aonde vidas têm sido transformadas por este poder. E como é lindo ver vidas sendo transformadas por este poder. Quando a palavra de Deus ela vem ao nosso coração, uma alegria, ela nasce ao nosso coração, e o nosso desejo é que todas as pessoas à nossa volta também desfrutem desta alegria, também tenham esse mesmo sentimento, essa mesma experiência. Você já percebeu que felicidade você não consegue guardar só para você? Ainda mais nesse período de pandemia, ainda mais nesse período agora que a gente está vivendo de redes sociais, sabe? As pessoas tendo tantos motivos para chorar, mas quando encontra algum motivo para se alegrar, sabe? Posta no Facebook, posta no Instagram e posta nas suas redes sociais, compartilha não apenas as suas dores, mas também compartilha as suas alegrias. Hoje, ultimamente, a gente tem visto, testemunhado alguns casamentos sem nenhuma pessoa, sabe? Tem sido difícil, mas tem sido interessante ver o amor de casais que, mesmo diante de tantas adversidades, eles manifestam o amor e o propósito de se casarem. É tão bonito de ver. Mas quando nós nos casamos, geralmente, o que a gente faz? A gente manda fazer convite. E a gente distribui convite para todo mundo. E a gente convida todo mundo, a gente escolhe a melhor igreja que a gente pode se casar. E aí a gente reúne os amigos, as famílias. Para quê? Para poder ver a gente entrar, sabe, de porta dentro, tocando aquela música bonita. E aí você fica lá na frente aguardando a noiva apontar lá na porta, e quando a noiva aponta na porta e abre aquela porta, o seu coração acelera, a emoção toma conta de você. Mas você está vendo ali diversas pessoas que você convidou para que você pudesse, para compartilhar a sua alegria com várias pessoas. Alegria a gente não consegue conter no nosso coração. E tem um canto que fala, a alegria está no coração daqueles que conhecem a Jesus. Sabe? E essa alegria a gente não consegue conter. A gente quer contar para todas as pessoas. Veja o que Jesus fez na minha vida. Veja o que Jesus fez na minha vida. Isso é a igreja do Senhor Jesus, uma igreja que vive diante de um amor irresistível. E por último lugar, ainda assim eu creio na igreja de Cristo, porque vive diante de provas irrefutáveis. Versículo 21 vai dizer, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Sabe, aqui eles colocaram diante do Sinédrio. O Sinédrio pega, coloca aquele homem que havia sido curado, reúne o povo, e eles queriam dar uma grande lição. Sentenciar Pedro e João à pena de morte. Para que o povo pudesse ver, e que o povo pudesse temer o Sinédrio. E para que ninguém mais falasse em nome de Jesus Cristo. Mas quando eles olharam para o povo, e o Sinédrio era um pessoal muito político, era totalmente político, influenciado pela opinião pública, e quando eles olharam a opinião pública, e eles viram a reação do povo, eles falaram assim, eu não tenho mais o que fazer. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja que dá provas irrefutáveis dessa presença do poder de Deus na sua vida e essa presença do amor de Deus.
Numa das caravanas missionárias lá no sertão, nós levamos médicos e dentistas para poder atender na van. Tem 3 vans médicas, médica e odontológica. É uma van com gabinete odontológico, todo ele montado, com raio-x, com todo equipamento, cadeira odontológica, com todo o material montado. E atrás da van um consultório médico, com ar-condicionado, tanto na parte odontológica como na parte médica. E essa van, ela vai para lugares bem ermos, apovoados, aonde não existe a possibilidade dessas pessoas terem um tratamento odontológico, médico. E nós vamos para essas regiões, para esses povoados. E quando eu estava em um dos povoados, de uma dessas cidades onde nós realizamos um trabalho social, aí chegou o prefeito da cidade, fez a pergunta: vocês estão aqui em nome de quem? Mesma pergunta. E eu lembrei desse texto. E eu cheguei para ele e falei assim: nós estamos aqui em nome de Jesus. O senhor conhece Jesus? Você, não, mas vocês devem estar em qual partido? Você está em nome de qual vereador? Eu falei assim: não tem vereador, nós não estamos aqui. Aí ele me chamou no canto, falei assim: então, eu preciso que vocês digam que é uma ação da prefeitura, e uma ação minha, com um propósito meu. Então, eu falei assim: olha, nós não queremos misturar as coisas, o senhor me perdoa, mas eu não vou dizer e não vou permitir que o senhor diga, porque senão eu vou desmentir para as pessoas. Nós não estamos aqui para poder divulgar o nome de ninguém, a não ser de Jesus Cristo. E ele saiu, não muito feliz. Não deu 1 hora, apareceu a secretária de saúde. A secretária de saúde me chamou e falou assim: eu quero a documentação da van. Alvará, licença disso, licença daquilo, que me deu aquele monte de documento. E aí eu parei o atendimento, mandei parar o atendimento. E aí liguei para Serra, que é a nossa base, lá no Espírito Santo, liguei para o escritório do Instituto Água Viva para poder pegar a documentação. E aí o povo perguntou: mas por que parou? Por que parou? E o povo perguntando. E o povo perguntando mais alto: por que parou? E aí eu fui, chamei a secretária para poder vir comigo. Falei assim: olha, queridos, aqui é a secretária de saúde do município, ela veio aqui pediu para poder parar, para poder a gente apresentar a documentação da van, e as documentações de todos os médicos e dentistas que estão conosco, já está sendo apresentado para ela. E aí uma pessoa começou a gritar: mas vocês não fazem o trabalho que eles estão fazendo, e por que vocês estão atrapalhando o trabalho que eles estão fazendo? Se vocês não fazem, por que vocês estão atrapalhando? E outro começou a gritar, e outro começou a gritar. Aí ela viu que ela estava numa situação difícil. E ela chegou e falou assim: não, só vim aqui visitar o trabalho, só vim aqui ver para poder aprender e dizer que o trabalho pode continuar. E aí eu olhei para ela e falei assim: muito obrigado. Quero agradecer aqui a secretária de saúde pelo apoio, mas quero reforçar para vocês que esse trabalho aqui é um trabalho que vem do amor de Deus para a vida de vocês. Não existe partido político, nada. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu fui, dei uma palavra para todos que estavam lá, inclusive para ela. E aí ela foi embora. Depois preparei, aí no outro dia eu já estava com toda a documentação. Se vai que aparece, eu já estava em outra comunidade e eu estava com toda a documentação. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja que dá provas irrefutáveis do amor dele. Essa semana, foi na segunda-feira, eu recebi um telefonema lá do Canindé, no Ceará. Lá em Canindé tem um campo missionário. Eu tenho um pastor muito querido lá no Canindé, chamado pastor Kelvin Regino de Mesquita. E o filho do Kelvin me ligou, falou assim: pastor Davidson, meu pai infartou, lá em Canindé. E ele está numa UPA, e na UPA não tem recurso nenhum, ele precisa ser transferido para Fortaleza. E aí eu liguei para um pastor amigo, esse pastor amigo acionou pastores lá de Fortaleza,
prepararam a van médica para ele, a UTI. Hoje ele está internado lá em Fortaleza. E as igrejas de Fortaleza se juntaram para poder receber e acolher a família do pastor Kelvin. Cada dia uma igreja lá está dando suporte para a família do pastor Kelvin. Sabe, irmãos, nós somos igreja. Igreja, ela vive diante de provas irrefutáveis desse poder de Deus e desse amor de Deus. Aí eu pergunto, como é que está a sua vida? Ah, pastor, eu sou crente há tantos anos. E deixa eu perguntar uma coisa para você. O poder de Deus para você é algo apenas teórico? Ou você tem visto essa manifestação do poder de Deus sobre a sua vida? Nós somos igreja. E como igreja, a gente vive diante de um poder inesgotável. Diante de uma paixão irresistível, um amor irresistível por Deus e pela sua igreja. Mas também diante de provas irrefutáveis. O que mais nós precisamos hoje é que nós possamos crer de fato nesta igreja. Mas numa igreja que vive este poder, uma igreja que vive este amor, mas uma igreja que dá provas da existência de Deus na sua vida. E é diferente aqueles que são de Deus. Quando eu olho para a história de Eliseu e Geazi, quando eles viveram, Eliseu era conhecido como um homem de Deus. A sunamita, quando perde o seu filho, ela vai atrás do homem de Deus. Ela reconhecia que ele havia poder. Não poder nele, mas através dele, Deus se manifestava. Eliseu disse para Geazi, Geazi, corre lá, vê o que aconteceu. E Geazi correu. Chegou lá para sunamita, assim, como é que você vai? Ela falou assim, vai tudo bem, mas eu quero falar com o homem de Deus. E ela foi lá falar com Eliseu. Chega para Eliseu e fala, te pedi alguma coisa? Te pedi um filho? Meu filho está morto lá em casa. E Eliseu manda Geazi à frente, não funciona. Aí Eliseu chega. Eliseu chega e devolve o filho vivo para a sunamita. Poder de Deus. A Bíblia fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequena, a gente pode chegar para o pão de açúcar e falar assim, eu não quero pão de açúcar ali não, sabe? Transportar montes. Tem vezes que você não vai orar para poder o pão de açúcar sair do lugar. Mas coisas que talvez para você são impossíveis de serem realizadas. Mas creia no poder de Deus. Coloca diante de Deus. Eu quero orar por você e por mim. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela bênção que temos de viver como igreja. Eu creio, Senhor Deus, na igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. O corpo do Senhor. A noiva do Cordeiro. E nesta igreja, são muitos membros, cada um desenvolvendo o seu papel e a sua função. Todos na sua importância. Creio que essa igreja, Pai, não se limita aqui aos nós da Barra, Recreio, Rio de Janeiro. A nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, é uma igreja que é formada por homens e mulheres, comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, no mundo inteiro. Por isso, ó Deus, nós temos pregado o Teu Evangelho a toda criatura, para toda a igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos de fato no poder que há no nome do Senhor Jesus. A vivermos diante deste amor e debaixo deste amor. E dá com que a Tua igreja, ó Deus, possa continuar dando provas irrefutáveis deste poder e amor, aonde ela está inserida.
Em nome de Jesus. Amém.